Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Gabriela, eu sou residente pedagógica do IFSC Campo São José. Atualmente estou na nona fase de licenciatura em Química e hoje veremos um pouquinho sobre tabela periódica e suas propriedades. Bem, seguindo a história da tabela, tudo começou no século XIX com Dalton, onde ele ordenou de maneira crescente as massas atômicas de acordo com as propriedades e características dos elementos. Mas viram que nem todos os elementos estavam de acordo, né, com propriedades semelhantes de outros átomos. Então, essa teoria caiu, e aí em 1829 veio o Johann, que ele formou tríades com os elementos. E olhando ali aquele exemplo que eu dei no slide, tinha o cálcio, o estrôncio e o bário. Então, o cálcio, a massa dele é 20, do estrôncio é 38 e do bário é 56. Quando somavam essas massas, né, a do estrôncio dá, na verdade, a média entre as três. Então, ele fazia essas tríades. Em 1862, o Alexandre, ele propôs o modelo do parafuso telúrico, que era composto por 16 linhas. Então, os elementos com propriedades semelhantes ficavam dentro dessas faixas, na mesma linha. Mas alguns elementos não estavam alinhados com outros elementos que podiam ter, né, propriedades semelhantes ou tinham propriedades diferentes, e aí invalidava o modelo, né, deixava ele é, cair também da mesma forma que o Dalton, porque não estava de acordo ali com a semelhança entre eles. Então, ali é a primeira tabela periódica que surgiu, né? Ali o hidrogênio seria o primeiro. Aqui o hidrogênio, o nitrogênio, né? Que é chamado de azoto também. Carbono, oxigênio, fósforo, ah, sulfuro, que é o enxofre. Acho que ele está escrito magnésio. Soda é o sódio. Potássio, mercúrio, ouro, prata, cobre, zinco, iron é ferro. E acho que isso é estrôncio. Teria que confirmar melhor, mas acredito que sim. Então, esses elementos eles foram, né, ordenados por Dalton. Nessa imagem é o parafuso telúrico que eu falei, né, com as linhas, né, em ordem ali de alguns elementos, mas nem todos tinham a mesma propriedade e não deixava de acordo com a semelhança entre eles. Aí veio em 1869 o Mendeleev, que é considerado o pai da tabela periódica, de acordo, né, com o que a gente vê hoje. Ele foi o que inspirou o que a gente tem atualmente. E ele acreditava que o parafuso telúrico do colega dele não estava completamente errado, mas que não seguia um padrão, né? Então ele encontrou esse padrão, resolvendo os problemas que o colega dele teve no passado. E para ele, os elementos com propriedades semelhantes fariam parte do mesmo grupo e as massas atômicas seriam postas em ordem crescente, que era o que os químicos na época já teriam vistos, né? Alquimistas, como eram chamados antigamente. E na época, né, em 1869, foi apresentada na forma vertical, diferente do que a gente tem hoje. Então, essa é a primeira tabela periódica. Ela é bem semelhante com o que a gente tem também. Se a gente colocar ali os grupos, né, a gente vai ver um pouquinho mais tarde o que são grupos, mas eles ficam bem próximos ao que a gente tem hoje. Esse é o Mendeleev, né? Só para vocês conhecerem ele um pouquinho. E ele é um químico russo. Então, ele contribuiu bastante para a história da tabela periódica. Então, diferente do Mendeleev, hoje a tabela periódica é organizada em linhas horizontais, ainda em ordem crescente de número atômico. Então, essa é a tabela que a gente tem hoje, né? Seguindo por hidrogênio, hélio, lítio, berílio. Um, dois, três, quatro e assim por diante. Então, como que ela é organizada? As linhas horizontais, elas aumentam, né?
de acordo com o número atômico. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um número atômico igual a 1, seguido pelo hélio, que tem um número atômico igual a 2, e eles ficam localizados no mesmo período. Então, as linhas horizontais, elas determinam o período onde o átomo está localizado. As linhas verticais, elas formam os grupos, também chamados de famílias, mas hoje a IUPAC, ela diz que é melhor chamar de grupos. Então, esses grupos são elementos que têm características químicas semelhantes. Então, uma das características é a distribuição das camadas, desculpa, de valência. Então, os elétrons na camada, desculpa, no grupo 7, eles têm 7 elétrons no último nível, né, que é a camada de valência. Então, ele só precisa de um elétron para totalizar os 8 para formar a regra do octeto. Assim como o último grupo, que é o grupo 8, já possui os 8 elétrons na camada de valência, por isso que são, né, um grupo, uma família, que não necessita de realizar ligações químicas para se tornar estável. Então, como eu disse, a lei Eupach determinou que a tabela fosse dividida em grupos, famílias, né, como era chamada anteriormente. Então, são representados em grupo A, que são os representativos, e o grupo B, que são os elementos de transição. Então, aqui, do 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A são os elementos representativos. Então, eles fazem parte, né, de uma parte ali da tabela periódica. Já esses elementos do meio aqui, né, são os grupos de transição. Então, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e por aí vai, tá bom? Então é isso. Aqui nós temos a separação, né, dos grupos. Então aqui nós temos os metais alcalinos, aqui os metais alcalinos terrosos, aqui os metais de transição. Dentro dos grupos de metais de transição tem os lantanídeos e os actinídeos, que ficam representados por esses dois quadradinhos aqui no canto. Então é como se fosse, é, vamos pensar a tabela como um arquivo, aquelas gavetinhas de arquivo. É como se fosse uma outra parte que viesse para fora da tela. Então a gente pode pensar como se fosse assim, como não tem como fazer essa projeção 3D, infelizmente, né? A gente representa dessa forma. Então aqui, né, tem a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, dos calcogênios, dos halogênios e dos gases nobres. Então sempre na tabela vai ter a denominação do grupo. Se não tiver, é só contar 1, 2, pula, 3, 4, 5, 6, 7, 0. E aqui, né, os dois últimos você vai saber que é 1B, o 2B, e aí volta aqui, né, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 e aí já vai voltar aqui, no 1B e no 2B. Então, esses grupos que têm nomes distintos são os grupos representativos. E esses aqui são os de transição, né, incluindo os lantanídeos e os actinídeos. Então, aqui, né, a gente tem uma tabela periódica bem conhecida nos livros. A gente tem os metais alcalinos terrosos, metais de transição, né? Aqui não tem o quadradinho, mas tem a setinha indicando. Até aqui, ó, a numeração dos elementos. Aqui, a gente tem os semimetais, os não metais, né, que são esses verdinhos aqui. Outros metais, são metais, mas não tem um nome específico. E aqui são os halogênios. E aqui os gases nobres, claro.
Tem alguns macetes para decorar. Por exemplo, assim, no vestibular, geralmente a gente recebe, geralmente não, né? Acho que é regra receber uma tabela em branco. Então não é assim coloridinha. Aí o que que você faz? Sabe que os semimetais começam no boro. Vai fazer assim, bate sino, gema assada, sábado tem polenta. Aí você vai decorar assim. Ah, quero saber os halogênios, mas não estou identificando. Flamengo, clube brasileiro imbatível no ataque. Tem esses esqueminhas. Aqui, dos metais alcalinos terrosos. Bela Margarida casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. Tem esses macetes que ajudam bastante na hora de fazer uma prova, né? Então, essa é a tabela que a gente tem atualmente, né, inspirada ali nos estudos do Mendeleev, com a contribuição de outros químicos e cientistas, né, que os físicos também contribuem para. Então, aqui a gente tem uma tabela bem ilustrada com o que a gente tem no nosso dia a dia, né, que os elementos químicos estão é, presentes no nosso cotidiano. Então, o hidrogênio, ele está no Sol e nas estrelas, né? Ele participa de diversas reações químicas para fornecer energia para a gente. O lítio está nas baterias, o sódio no sal, potássio em frutas e legumes, vegetais, nitrogênio nas proteínas, o carbono, ele é a base, né, para moléculas do nosso corpo, por exemplo. Hélio nos balões, né, aqueles balões que se você soltar, ele vai voar até estourar. O neon, ele é bem presente em placas de restaurantes. Flúor em pastas de dente, cloro em piscinas. Arsênio é um veneno. O, a prata é em joias, ouro também em joias, mercúrio em termômetro. E por aí vai, né? A gente tem uma gama de possibilidades com os elementos químicos. Então, eh, as propriedades periódicas dos elementos químicos, ela é definida por alguns, né, algumas propriedades. Uma delas é o raio atômico, que ela define a metade da distância entre dois núcleos, de átomos, né? Mas eles não precisam estar ligados, não precisa necessariamente, né, estar em uma ligação química. Então, aqui a gente tem a representação de um raio atômico, né? Então, é desse ponto, da extremidade do átomo até o centro do átomo. Então, esse, né, o raio é a distância total entre um núcleo, né? Entre um centro a outro. E o raio, como qualquer esfera, é o diâmetro dividido por dois. No caso aqui não é bem o diâmetro, né? Porque o diâmetro seria de uma extremidade à outra, mas é de um centro ao outro centro. Então, o raio atômico, ele vai da direita para a esquerda, de baixo para cima, dentro da tabela periódica. Então, o césio seria o elemento com maior raio atômico, né? E quanto mais camadas, né, ali, que até grifei, quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico. A energia ou potencial de ionização é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo. Então, por exemplo, assim, o hidrogênio, quando ele forma um ácido, ele vira um H+. Então, ele vira um próton, ou seja, ele perde um elétron. Então, quanto mais próximo for o elétron do núcleo, maior será a energia necessária para retirá-lo. Nesse caso, o hidrogênio é um átomo fraco, então é fácil de retirar esse elétron. Agora, se for um elétron próximo do núcleo do cloro, por exemplo, ele vai ser um pouco maior. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. O hidrogênio fica aqui.
o cloro, que foi o que eu dei o exemplo, ele fica aqui. Então, a energia para tirar vai ser muito maior dos átomos que estão neste canto do que um átomo que está nesse canto. Por exemplo, o césio. Ele vai ser muito mais fácil de retirar um elétron do que o hélio. Justamente porque o elétron, ele tá mais próximo do núcleo, no caso do hélio. Já no césio, ele tem muita camada até chegar no núcleo. Ele é o maior raio atômico. Então, vai ser mais fácil de retirar os elétrons das extremidades, até chegar no núcleo, né? Então, aqui é onde tem maior energia para retirar o elétron, né? Você tem que dispor de mais energia. Então, sempre vai ser da esquerda para a direita, de baixo para cima. A eletronegatividade, que é uma outra propriedade também, é a capacidade de atração de um átomo para formar ligação covalente. Então, é independente, né, se o raio atômico for muito grande, ele vai formar uma ligação química, mas a atração vai ser um pouco menor. Essa propriedade exclui os gases nobres, porque, como eu falei anteriormente, né, não sei se vocês lembram, mas como eles já têm 8 elétrons na camada de valência, eles já estão com o octeto estável. Então, não tem a necessidade de fazer a ligação química. As ligações químicas que existem são ligações instáveis e muitas vezes feitas em laboratório, né, por cientistas que estão estudando propriedades dos gases nobres, mas não é natural que eles façam essas ligações. Então a regra, né, sempre vai ser da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então o flúor, ele vai ser mais eletronegativo. Então, aqui tem uma tabelinha de eletronegatividade. Aqui a gente pode ver, né? Os gases nobres estão em cinza, porque não participam dessa propriedade. Então, o flúor é o mais eletronegativo, ele tem o valor de 4. O cloro, 3. O oxigênio, 3,5. O nitrogênio, 3. Então, olha só, o césio tem 0,7. Ele é muito menor, né? O valor de eletronegatividade é extremamente menor comparado com o flúor. Então, sempre vai ser da esquerda para a direita, de baixo para cima. A eletropositividade é um pouquinho diferente da eletronegatividade. Essa propriedade, ela dispõe, né, sobre o átomo se tornar positivo, ou seja, a tendência do átomo ceder seus elétrons para formar uma ligação química. Então, por exemplo, aqui, o NaCl, né? Quando a gente põe água, a gente tem Na+, Cl-. Então, o que acontece? O sódio, ele dispõe, ele doa seus elétrons numa ligação iônica para formar o sal, né? O sal de cozinha que a gente conhece. Então, ele vai formar um próton e o Cl vai, né, ficar negativo, porque ele recebeu elétrons do sódio. Então, na tabela periódica, são sempre os átomos, né, que estão mais abaixo, no canto esquerdo. Então, sempre vai ser da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, olha só, o sódio, ele tá por aqui, na tabela periódica. E o cloro, ele tá para cá. Então, ele sempre, né, vai doar esse elétron pro cloro, para formar o sal de cozinha. Por isso que ele sempre vai tender a ficar mais positivo em relação ao cloro. A eletroafinidade é a energia liberada por um átomo, claro, em um estado gasoso. Então, ela indica o quão afim esse átomo tá por um elétron. Então, o que vai acontecer? O cloro é um gás, né? Ele não é líquido, o estado natural dele é gasoso. Aí ele pega um elétron. Ele adora captar um elétron. Porque ele é mais eletronegativo, então ele quer elétron para ele. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse elétron e vai ficar Cl-. Então,
esse átomo, essa propriedade, desculpa, essa propriedade tem essa definição, né? Um átomo gasoso, ele tem a propriedade de capturar esse elétron e formar um composto negativo, né? Ele fica negativo. Então, é, os átomos que possuem esses valores de eletroafinidade, eles não têm, né, todos os valores obtidos. Então, com o que se tem atualmente, é possível afirmar que a ordem é crescente, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, a aula foi essa, pessoal. Agradeço bastante. Essa é uma tabela periódica bem interessante de ser visitada na PUC, né? Foi uma visita que eu fiz uns anos atrás, e ela é muito bonita e ela mostra algumas utilidades, né? Por exemplo, ali tem alguns metais que são radioativos, então é muito interessante iluminar ela e ver os grupos, né? As famílias, como era dito anteriormente, e como ela está disposta, tá? A aula foi essa, muito obrigada. Tenham uma excelente semana.